Que minha família comprou, foi na quinta série, antiga quinta série, hoje sexto ano, um livro chamado Marina, de Carlos Heitor Coni. Um livro que eu fiquei apaixonada, eu li 3 milhões de vezes, leio até hoje, porque foi a marca, né, da minha alegria de ter um livro que eu podia dizer que era meu. E quando eu entrei na sala de aula, eu me coloquei, né, eu exigi de mim mesma essa missão, a missão de cativar os meus alunos para a leitura. Então eu buscava livros que eu gostava de ler. Então eu lembro de Coisas da Lua, de Álvaro Ottoni, e livros de Ana Maria Machado, Monteiro Lobato. Então eu passava para os alunos essa paixão, eu sempre li muito para os meus alunos, porque isso faz parte da formação de um leitor, ouvir pessoas lendo, contando histórias. Então é a paixão. Quando você tem uma paixão, você transmite essa paixão. É muito importante o professor estar atento às novidades, aos autores de ponta. Nós temos hoje, por exemplo, o autor Luiz Antônio Aguiar, que está fazendo um trabalho com a Ática de releitura de Machado de Assis. Então, por exemplo, no livro O Mundo é dos Canários, ele conta uma história bastante atual, bastante cativante, e a partir dessa história ele coloca os contos de Machado de Assis. Então, o adolescente lê Machado de Assis dentro de uma outra história e se encanta por Machado de Assis, e aí começa a fazer pesquisas, querem saber quem é Machado de Assis, qual foi o ano que Machado de Assis começou a escrever, qual foi o período, né? Entender que Machado de Assis escreveu no período realismo. Então eles ficam encantados. Eu creio que é necessário despertar o prazer pela leitura. Não gosto muito de usar a palavra hábito, como é de hábito se dizer. Eu acho que hábito é consequência de um prazer. Existem ferramentas poderosas. Eu acho que a contação de história é uma delas, o resgate da cultura oral, da cultura milenar. Eu acho que ela é uma ferramenta poderosa de estímulo à leitura. Um grande instrumento é a contação de história, que anda cada vez mais disseminada pelo país afora e está se tornando um grande movimento. Infelizmente, nós não temos um Programa Nacional de Leitura, como tivemos já quando Afonso Romano Santana foi o presidente da Biblioteca Nacional. Para mim, o melhor presidente que a Biblioteca Nacional já esteve. Eu, inclusive, trabalhei nesse projeto, disseminando a leitura em mais de 300 municípios. Em sala de aula, eu sinto falta da sala de aula viva. Eu acho que só a sala de aula viva fará o ser integral. E a sala de aula viva, isso faz com que isso cria no professor a competência de estímulo à leitura, o compromisso com o novo. De que todo dia tem que ser um dia novo, um beijo para quem todo dia sai da casca do ovo. Essa transformação vem de dentro do professor. E o professor tem que ser leitor. Se eu não sou leitor, como é que eu vou despertar nas minhas crianças o prazer de ler, escrever e criar? E isso é outro instrumento, quer dizer, o professor precisa conscientizar que sabor e saber têm a mesma origem etimológica, e tudo isso passa pela leitura. Eu tive 2 professores de literatura e eu me lembro perfeitamente. Um era um professor, instrutor de literatura. Ele me dava as regras, escolas literárias, e eu sabia o que acontecia, o que deixava de acontecer, características mais importantes e tudo. Mas ele nunca me despertou o interesse pela literatura propriamente dita. Era semelhante a uma aula de história, alguma coisa sobre literatura. O outro não, o outro era um leitor. E ele chegava diante de sala contando histórias, dizendo, olha, eu li o livro tal, do autor tal, que pertence à escola tal, mas o livro é assim, o livro me emocionou, me encantou. É perfeitamente diferente, né? Em um eu aprendi sobre literatura, o outro eu aprendi a mergulhar, propriamente dito, na literatura. Isso é totalmente diferente. Essa é a diferença fundamental. E isso que a gente deve garantir desde a criança pequenininha, que tem aquele desejo pela história para se entender diante do mundo, até toda a vida escolar. Muito bem. Fernanda, muito obrigado pela sua presença. Eu espero encontrá-la novamente aqui para a gente continuar conversando sobre esse assunto. Ok, Ricardo, muito obrigada. Nós estamos chegando ao final da edição do programa Os Tempos Mudaram de hoje. Conversamos sobre a formação do leitor infanto-juvenil. Ler é mais do que simplesmente decifrar palavras. Ler é descobrir o sentido da própria vida. Por isso é importante a pais, familiares, contar histórias para as crianças, desde aquelas pequenininhas que ainda não sabem falar, que ainda não sabem expressar claramente seus sentimentos, mas a ajudá-las a mergulhar
no mundo das histórias, no mundo das ficções, no mundo criado pela nossa própria imaginação. Vamos ler tudo, ler sempre, ler um pouquinho que seja, mas não deixar de ler nunca. Nós vamos ficando por aqui e aguardamos o seu contato. programa@miosotes.com.br. Nós nos encontramos na próxima semana. Até lá.